E aí, beleza? Por acaso tu pensa em ser um desenvolvedor ou uma desenvolvedora? Se a resposta dessa pergunta for sim, então saiba que eu tô aqui hoje para te mostrar uma das melhores oportunidades para tu ingressar no mercado da programação sem saber nada, do zero, de graça e ainda com uma oportunidade de emprego no final. Eu tô aqui para te contar o que é o programa Teu Futuro e como tu pode ingressar nele. Bom, é muito provável então que tu esteja se perguntando: será que o programa Teu Futuro é para mim? Eu mesmo e muitos outros alunos já se fizeram essa pergunta. E acredite, o programa Teu Futuro é muito mais abrangente do que apenas um grupo seleto de pessoas que gosta muito de matemática. Então não se prenda no pensamento limitante de que a programação é uma atividade desenvolvida apenas por pessoas com uma mente brilhante para matemática. Outro ponto é que se tu por acaso não sabe absolutamente nada de programação, aí sim o programa Teu Futuro é realmente perfeito para ti, porque eles vão te pegar pela mão e te mostrar do zero até o mais avançado do curso, e tu já vai sair do curso capacitado para fazer páginas, projetos, sistemas inteiros sozinho. Eu vou falar aqui um pouco então sobre a minha experiência, começando pelo processo seletivo. Talvez seja a parte que alguns já estejam se perguntando desde o início. E devo dizer que o processo seletivo é uma parte relativamente simples, tu não precisa de um conhecimento prévio com programação, as provas elas são baseadas na tua motivação para participar do programa Teu Futuro, então antes de sequer se inscrever no programa Teu Futuro, pense o que te motiva a participar do programa. Se tu não conseguir responder essa pergunta, o meu conselho é que tu comece a fazer pesquisa sobre a área da programação, a área do desenvolvimento e tentar se encontrar nela. Outra dica que eu posso te dar sobre o processo seletivo, que pelo menos funcionou muito bem para mim, é tentar fazer tudo que tu for produzir para o processo seletivo, tentar fazer com a maior qualidade possível e a maior quantidade de detalhes que tu puder dar. Por exemplo, nas perguntas que eles fazem ali sobre tua motivação, perguntas abrangentes, onde tu pode estar desenvolvendo ali um texto maior, um texto com mais detalhes, tenta aproveitar esse espaço para dar o máximo possível de detalhes para ti, a tua situação atual hoje, como tu se vê daqui a alguns anos. Isso é muito importante para o pessoal do programa poder fazer um processo seletivo justo e levar todos os teus pontos em consideração. Bom, vamos começar falando do curso então. Eu vou contar aqui um pouco como que foi a minha experiência no Teu Futuro, no sentido de que como que funcionou para mim naquela época, porém, tu tem que ter em mente que o programa Teu Futuro, ele vai sempre evoluindo e se revolucionando. Então, às vezes, uma determinada metodologia adotada, ela vai sendo substituída por uma metodologia melhor. Outro ponto importante é que talvez as plataformas que eu cite aqui, muito provavelmente, podem estar sendo substituídas por outras plataformas melhores. Então, de forma alguma, fique decepcionado se tu entrar no programa e perceber que não está sendo exatamente como eu estou falando agora, porque muito provavelmente está sendo melhor. Bom, quando eu fiz o programa Teu Futuro, em 2021, nós tínhamos pelo menos uma aula síncrona, e se eu não me engano, essa aula acontecia na sexta-feira à tarde. Eu não sei exatamente dizer o horário, não lembro exatamente quantas horas eram, mas eu lembro que era uma aula bem completa. Nessa aula nós tínhamos instruções tanto de soft skills até hard skills, com um número assim muito grande de diferentes profissionais que vinham dar palestras pra gente, conversar com a gente, trocar uma ideia, e isso acontecia de maneira síncrona, ou seja, era ali nós direto com o professor na plataforma do Teams, tá? E uma coisa muito bacana que aconteceu na minha época foi o desenvolvimento de squads, ou seja, a turma ela foi dividida em squads, onde cada squad tinha um nome, tinha ali a sua logo, e esse squad era composto por mais ou menos 5 ou 6 integrantes, e esses integrantes eles tinham ali o objetivo de se ajudar durante os estudos. Nós passávamos muito tempo juntos. Quando tinha algum projeto a ser desenvolvido, esse squad desenvolveu o projeto. Tinha ali uma troca entre os líderes, então a cada mês, mais ou menos, ali, de tanto em tanto tempo, nós trocávamos o líder do squad de maneira que cada integrante pudesse desenvolver ali uma habilidade de liderança. E normalmente nessas aulas síncronas, nós tínhamos uma conversa inicial ali com a equipe toda, onde nós conversávamos um pouco sobre qual que era ali a visão da semana. Depois nós passávamos para uma conversa mais técnica com um professor técnico que sabia sobre o assunto, e ali era um momento onde nós não precisávamos necessariamente falar sobre o conteúdo que estávamos aprendendo, mas era o local onde o aluno ali poderia estar tirando qualquer dúvida que tivesse em relação à parte técnica. Por exemplo, se eu estivesse ali estudando Python, eu podia ali e trocar uma ideia sobre Python, perguntar para aquele professor o que ele achava de tal tecnologia, qual tecnologia paga mais. Esse tipo de pergunta que normalmente tu vai para o YouTube
tirar uma dúvida ali num vídeo, no tutorial, tu tinha ali para ti um professor extremamente experiente, um professor renomado para estar tirando essa dúvida contigo, conversando cara a cara. Outro ponto muito legal, que eu falei antes, mas aqui eu vou dar um pouco mais de embasamento, mais detalhe, é a questão dos convidados e palestrantes que aparecem durante as aulas. Esses convidados, eles são diversos, assim, não tem uma certa sequência, e são desde pessoas da área técnica, até psicólogos, e até empresas que têm interesse ali em estar fazendo uma contratação de alunos do programa Teu Futuro. De exemplo, no meu ano, em 2021, nós tivemos a visita de 2 moças do RH da CWI, que é uma empresa de software, e foi uma conversa bem bacana que nós tivemos com elas. Elas passaram ali um pouco da experiência delas, sobre como era um processo seletivo, uma entrevista, como a gente podia estar saindo bem nessa entrevista. E não raro, a gente acabava recebendo umas visitas bem legais de pessoas do alto escalão, digamos assim, desde CTOs até CEOs de empresas muito bacanas. E ali nós tínhamos a oportunidade de ter uma conversa mais direcionada para o empreendedorismo, por exemplo. Agora explicando um pouco sobre os conteúdos que a gente de fato aprendeu ali no curso, né? Quais foram as tecnologias, talvez tu que já tem um pouquinho mais de experiência queira saber. E eu posso te dizer que no curso ali, no meu ano, a gente teve uma introdução com JavaScript aplicado para desenvolvimento de jogos. Antes ainda, na verdade, nós tivemos uma experiência com uma programação em blocos ali, mais amigável, utilizando o Sketch. Aí sim nós tivemos o JavaScript aplicado a jogos, então nós fomos para HTML, CSS, onde começamos a estruturar páginas ali, e em seguida conseguimos aplicar o JavaScript na construção dessas páginas para poder estar fazendo ali uma manipulação da página, estar criando componentes mais amigáveis, e a cada etapa que nós íamos passando, a gente sempre recebia um desafio ou participava de um hackathon, que eu também vou falar daqui a pouco. Bom, seguindo ali no conteúdo, nós então fomos introduzidos para a parte de HTTP e os protocolos da web em geral, onde começamos a ter uma visão mais macro, uma visão mais técnica sobre a web como um todo, como que é essa questão de tu estar desenvolvendo uma página e a pessoa estar na sua página, e como também consumir ali outras aplicações, as chamadas APIs. Não se preocupa se tu não está familiarizado com esses termos, tu vai aprender tudo isso no curso. E então nós começamos a aprender o React. O React então é um framework muito conhecido, é um framework que depois ali do curso tu vai ter diversas oportunidades para estar trabalhando como front-end, se for o que tu desejas. E depois de estudar o React, nós começamos a avançar para um conteúdo ali mais avançado na parte de JavaScript com orientação a objetos, com diversos outros temas que daí acho que não cabe a mim ficar falando aqui. E esse conteúdo, essa grade curricular, ela pode estar sendo alterada a cada ano para melhor, tanto adicionando novas tecnologias como substituindo algumas tecnologias antigas. Então não se prenda muito no que eu estou falando aqui hoje. Uma coisa muito bacana é que na minha época ali, em 2021, os cursos eram feitos na plataforma da Alura. E o legal disso é que cada cursinho que a gente ia terminando, a gente ia recebendo um certificado e podia preencher ali o nosso LinkedIn com os certificados do curso e acabar angariando aí uma vaga, quem sabe até antes mesmo do curso acabar. Era uma situação bem bacana. E essas aulas na Alura, como elas eram feitas ali de maneira assíncrona, tu não precisava fazer ela num horário específico ou num dia específico, bastava apenas que tu fizesse ela durante a semana que foi combinada. E isso já entra um outro assunto, que é a gamificação. Na minha época, a gente tinha uma gamificação, onde quem ia cumprindo o combinado ia recebendo alguns pontos, e no final do ano o pessoal que mais se destacou na gamificação não só teve oportunidades bem bacanas ali com as empresas patrocinadoras do Teu Futuro, mas também conseguia ali um prêmio legal por parte do programa que estava ali te premiando e te prestigiando pelo teu esforço. Por fim, aqui no tema da Hard Skills, uma coisa muito legal é o Hackathon. O Hackathon aconteceu no meu programa ali em 2021, foi uma situação bem legal, a gente desenvolveu um Hackathon. O desafio funcionava mais ou menos da seguinte maneira: eram 3 dificuldades, fácil, médio e difícil, e eram 2 desafios por dificuldade. Então, tu tinha ali a tua tribo, que eles chamavam, era uma tribo que eles mesmo sorteavam ali no Hackathon. A tua tribo, ela tinha o objetivo de terminar esses desafios, e a tribo que mais conseguisse terminar os desafios tinha uma recompensa. E eu lembro que no meu ano, teve uma tribo que conseguiu terminar todos os desafios, então foi muito legal, assim, eram desafios num nível assim já bem legal para quem estava começando no desenvolvimento web.
Falando agora um pouco sobre a parte de soft skills, né? Toda vez no finalzinho ali da nossa aula, nós tínhamos uma conversa com uma psicóloga, com o pessoal de RH, onde nós éramos ali orientados a não só como se portar numa entrevista de emprego, como expor nossas ideias durante uma entrevista, se comunicar, mas também no dia a dia profissional. Como que era uma comunicação objetiva, uma relação de trabalho profissional, todo tipo de conhecimento que, no final, vai te ajudar não só a entrar numa empresa, mas a se comportar, digamos assim, numa empresa e num ambiente profissional. E agora, por fim, aqui no vídeo, eu vou estar mostrando para vocês alguns projetos que eu desenvolvi ao longo do teu futuro, espero que gostem. Então é isso, muito obrigado, espero que tenham gostado do vídeo e fica aí com vocês essa exposição final.